Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Jesus no Evangelho de João. Hoje, a nossa reflexão é sobre Jesus, o nosso pastor. A gente vai mergulhar fundo nessa passagem, que é riquíssima, lá do Evangelho de João, para a gente entender de verdade o que significa ter Jesus como nosso guia, sabe? Como nosso protetor. E olha, tudo começa com essa promessa, que é simplesmente incrível. Jesus não está falando só de existir, de sobreviver. Não, ele está falando de uma vida plena, uma vida abundante. Essa é a grande oferta, o centro de tudo. Mas para a gente conseguir captar a profundidade disso, primeiro a gente precisa entender o cenário que Jesus está pintando para nós. Então, Jesus nos leva para um lugar bem específico, um redil. Pensa num curral de ovelhas. Era, sim, um lugar de proteção, mas ao mesmo tempo era um alvo constante de perigos. E é exatamente nesse cenário, nesse contraste, que ele vai apresentar duas figuras que são o oposto uma da outra. Olha só que contraste forte. De um lado, a gente tem o ladrão. O que ele faz? Ele pula o muro. Ele não entra pelo caminho certo, não tem legitimidade nenhuma. E a intenção dele é uma só: destruir. Mas do outro lado, a gente tem o pastor. Ele entra pela porta, o caminho correto. E a intenção dele é totalmente o oposto: é dar vida. Essa dualidade, gente, é a chave para a gente entender todo o resto. Ok, então, diante desse perigo todo, qual é a solução? E a resposta de Jesus é surpreendente. Ele não aponta para um sistema, para um conjunto de regras. Não, ele aponta para si mesmo. E aí, ele revela quem ele é de duas formas que são, assim, fundamentais. Primeiro, ele diz: eu sou a porta. Para pensar um pouquinho no que isso significa. Num redil, a porta é o único ponto de acesso seguro. O que Jesus está dizendo é que ele é o único caminho para a verdadeira segurança. O único jeito legítimo de chegar até Deus. Qualquer outra tentativa, qualquer atalho, é como pular um muro. É agir como ladrão. Só que ele não é só um portal parado estático, né? Ele também é o pastor. E a liderança dele é algo, nossa, profundamente pessoal. Ele não grita para uma multidão anônima. Não, ele chama cada ovelha pelo nome. Ele não empurra para fora. Ele guia com cuidado para pastos verdes. E o mais incrível de tudo, ele não fica lá atrás mandando. Ele vai na frente, abrindo caminho. E aqui, claro, tem uma lição muito prática para a nossa vida. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor delas. Elas não seguem o estranho. A pergunta é: como é que a gente aprende a conhecer a voz de Jesus hoje? Bom, a resposta está na dedicação. É no estudo da palavra, é na oração. É assim que o nosso ouvido espiritual, digamos assim, fica treinado para conseguir discernir a voz dele no meio de tanto barulho, de tantas outras vozes no mundo. Agora, a coisa fica ainda mais profunda, porque Jesus não se descreve só como um pastor qualquer. Ele diz que é o bom pastor. E o que será que torna ele o bom pastor? O que eleva esse título? A resposta, a gente, está toda no nível do comprometimento dele. Então, chegamos na pergunta central, a pergunta crucial. O que de fato diferencia o bom pastor de qualquer outro líder, por melhor que esse líder possa ser? E a resposta é radical, é definitiva. Ele dá a sua própria vida. Não se trata só de guiar ou de proteger de um perigo aqui e ali. Não, é sobre se tornar o próprio sacrifício para garantir que o rebanho sobreviva. Para deixar isso ainda mais claro, Jesus faz uma outra comparação. Agora não é mais o pastor contra o ladrão, agora é o bom pastor contra o mercenário. O assalariado, sabe? Aquele que trabalha só pelo pagamento. Quando o lobo aparece, o que ele faz? Ele calcula o risco e foge. Por quê? Porque as ovelhas não são dele. Já o bom pastor é diferente. Ele ama as ovelhas. E é por isso que ele fica e defende, custe o que custar. E aqui tem um ponto que é crucial. Esse sacrifício não foi um acidente, não foi uma tragédia que simplesmente aconteceu. Jesus deixa claro que ele tinha poder para dar a sua vida e para pegar ela de volta. Ou seja, foi um ato totalmente voluntário, soberano, uma entrega consciente, por amor, que já fazia parte do grande plano de Deus para a salvação de todos nós. E o amor desse pastor, olha, não conhece fronteiras. A missão dele nunca foi para um grupinho pequeno, exclusivo, não. Desde o início, tinha um alcance universal. E essa declaração que ele faz é, uau, impressionante. Pensa bem, Jesus, falando ali para um público judeu, diz que tem outras ovelhas que não são daquele curral específico. O que ele estava fazendo? Ele já estava anunciando que a mensagem de salvação ia se estender para todo mundo,
para todos os povos, os gentios, quebrando todas as barreiras e unindo todo mundo. A visão de Jesus, portanto, é grandiosa. É de um rebanho global, sem divisões, formado por gente de todas as nações, de todas as culturas, de todas as origens, e todo mundo unido sob a liderança de um único pastor. Essa, no fundo, é a imagem ideal da igreja. Bom, e diante de tudo isso que a gente viu, a proteção, a intimidade, o sacrifício, essa visão universal, essa passagem toda meio que nos chama para uma resposta pessoal. Porque essa não é uma história só para a gente admirar de longe, sabe? É uma história para ser vivida. Então, a pergunta é: como a gente responde a isso? A nossa parte é, primeiro, reconhecer que Jesus é a única porta para Deus. Segundo, aprender a discernir a voz dele no nosso dia a dia. Terceiro, viver com um coração grato por esse sacrifício voluntário. E, por fim, confiar na liderança e na proteção dele a cada passo do caminho. Saber que o bom pastor está sempre ali na nossa frente. E tudo isso nos leva a um convite final e muito pessoal. Hoje, convido você a abrir seu coração para Jesus, permitindo que ele seja seu pastor pessoal. Ouça a voz dele chamando você pelo nome e escolha seguir ele diariamente. Se você ainda não fez isso, entregue sua vida a ele agora mesmo, confiando na promessa de uma vida abundante aqui na terra e eterna no céu. Essa esperança que a gente encontra no Bom Pastor é boa demais para guardar só pra gente. Para que outras pessoas também possam ter um encontro especial com Jesus, o Supremo Pastor, compartilhe este vídeo. Muito obrigado pela companhia.